Pai, fala conosco através da sua palavra, ministra aos nossos corações a sua verdade, e essa unção que está aqui desde a adoração. Muito obrigado, Senhor, por esse período de adoração cheio da tua presença, da tua unção e da tua graça. Que essa unção agora, ela permaneça, fazendo com que a tua palavra penetre ao mais profundo do nosso ser. Aquele lugar, a divisão entre a alma e o espírito, que só a sua palavra chega, que o Senhor possa penetrar em nós, gerando transformação no nosso interior, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre uma amarra boa. Tem amarras que são ruins, tem amarras que prendem, que limitam, que dificultam o caminhar, mas tem amarras que condicionam a vida. Quando nós olhamos para os portos, claro que hoje com tanta tecnologia não é bem assim, mas ainda no interior isso acontece muito. A gente tem uma congregação lá na cidade de Itaipava, e às vezes passando perto do porto de Itaipava, eu vejo aqueles barcos de pesca até grandes, seguros por cordas, amarradas no porto. Então são amarras que condicionam estabilidade. Quando nós vestimos a nossa roupa, a gente passa aqui, nós homens, passamos aqui na nossa calça o cinturão, e o cinturão ele amarra a calça no nosso corpo, ele prende a calça, então ela não vai cair. Claro que alguns precisam de uma polegada de cinto bem grande como eu, mas a gente ainda precisa de usar. E são proteções, e é sobre isso que eu quero falar. Estar amarrado na verdade e cingido na verdade. Cingir é estar amarrado, é estar costurado, é estar preso. As costureiras sabem muito bem desse termo, cirzir, né? Cirzir é aquela costura ultra, big, mega forte, que onde eu teve ali uma rotura na roupa, ela é cirzida, aquela roupa vai ficar até mais forte do que ela era antes. E é sobre isso que eu quero falar, estarmos cingidos na verdade. Eu ouvi há pouco tempo atrás uma frase que me chamou muita atenção, e foi dito por uma pessoa do meio business, do meio de negócios, e ele lidando no mercado de vendas, um mercado onde se tem muita mentira, um mercado onde se tem muita trapaça, onde se tem muita negociação, e dizem os vendedores que para alcançar o cliente, eles são o que o cliente quer que seja. Então se o vendedor é flamenguista e o cliente é vascaíno, naquela hora da venda o vendedor passa a ser flamenguista. Ele mente. Se o cliente é de tal religião e ele é de outra, no momento daquela venda, ele vai ser da religião que agrade aquele cliente. E até tem uma técnica, e essa técnica é da programação neurolinguística, que é uma ferramenta que, se usada bem usada, ela vai alcançar um bom objetivo. Mas se usada mal usada, ela vai alcançar um mau objetivo. A ferramenta é imparcial. E tem uma técnica na ferramenta, na programação neurolinguística, que se chama o rapô. E o rapô é a imitação corporal da pessoa que se está conversando. Então, se está conversando com a pessoa está na mão do queixo. Aí aquela pessoa que quer alcançar algum objetivo, ou seja ele de venda, ou seja ele de conquista, ele vai colocar a mão no queixo, ele vai colocar o pé na mesma posição, ele vai ficar com o braço do mesmo jeito, ele vai imitar os gestos corporais. E isso tudo está na plataforma da mentira, porque a pessoa está interpretando um personagem que ela não é, para alcançar uma conexão com tal ser humano, para se ter alguma coisa que ela quer, alcançar um objetivo interesseiro. E assim vive a humanidade. Por isso que quando essa pessoa falou essa frase no meio de vendas, no meio de negociação, o meio recheado com tantos artifícios psicológicos mentirosos e, em última análise, pautados no pensamento satânico, porque quem pensa com mentira, quem pensa com engano é Satanás. Mas essas coisas vão caindo em prerrogativas negociáveis, e as pessoas acabam achando que não é tão errado fazer isso, porque enfim, eu estou alcançando um fim bom, e isso é algo muito perigoso. E aquela pessoa disse assim, a verdade é a melhor das garantias. E quando nós olhamos para isso, nós descobrimos que essa frase ela é muito verdadeira, porque falar a verdade é sempre o melhor. Tratar com a verdade é sempre o melhor. Nos leva a resultados constantes, nos leva a resultados sólidos, nos leva a resultados inegociáveis, que
podem até nos fazer passar por um momento de constrangimento, por um momento de dificuldade, mas que vão nos dar um fim de honestidade, generosidade e admiração pelas pessoas do bem. Verdade é de Deus, queridos. A verdade é de Deus. E nós não devemos negociar a nossa vida na verdade. Nós temos que nos amarrar na verdade. E nós não temos que ter a verdade só no nosso discurso, mas nós temos que ter a verdade na prática da nossa vida, porque ela vai nos levar a todas as vitórias que almejamos, andando na verdade. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, tem uma grande chave de libertação. E a grande chave de libertação da palavra de Deus tem uma pauta: a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade, ela traduz-se por um nome próprio: Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E quando nós conhecemos e andamos na verdade, nada tem o poder de nos prender. Por isso nós devemos estar amarrados somente na verdade, porque aí as mentiras nunca nos prenderão. E toda amarra nessa vida é uma mentira. O vício é uma mentira. A prostituição é uma mentira. A pornografia é uma mentira. O ódio é uma mentira. A falta de perdão é uma mentira. A depressão é uma mentira. E quando nós encontramos a verdade, nós descobrimos que ela nos sustenta. Ela nos alegra e nos faz sair dos vales da vida. Nós descobrimos que Jesus arranca a nossa vida de qualquer abismo e arranca qualquer abismo de dentro da nossa vida. A verdade nos liberta. A verdade deve prender toda a armadura espiritual na nossa vida. Muitas pessoas querem colocar as armaduras espirituais sobre si e terem resultados espirituais. Mas se não temos verdade na nossa vida, as armaduras espirituais poderão cair. E o pior, elas poderão estar mal ajustadas no nosso corpo espiritual. Vocês entendem? O que nos fazem viver de aparência. Não confunda sucesso com bênção. Não confunda aplausos com aprovação de Deus. Não confunda bons tempos com unção do Espírito Santo. Ao contrário do que parece, o nosso maior nível de unção é quando nós estamos nas nossas provas mais intensas, porque ali Jesus está governando a nossa vida. Temos até um lido poema das pegadas na areia, e a pessoa que escreveu aquele poema dizia que nos momentos mais difíceis da sua vida, ele via apenas um par de pegadas na areia. E ele se perguntou: mas Jesus não está comigo? E Jesus lhe respondeu: naqueles momentos eu estava te carregando no colo, por isso você via só as minhas pegadas. E um grande perigo que corremos na nossa vida é vivermos de ilusão. Ilusão psicológica, ilusão espiritual. Acharmos que somos, que temos, quando estamos vazios. Haverá um dia, e o Everton compartilhou com a gente na reunião de liderança segunda-feira, que um dia ele questionando algo muito importante para Deus, o Espírito Santo lhe disse: muitos dirão. Haverá um dia que muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Uau! Quando você vê alguém expulsando demônio, o que você pensa daquela pessoa? Ela está armada espiritualmente, é ou não é verdade? Mas intensifica. Curamos enfermos. Meu
Deus, quando você vê alguém orando, um enfermo sendo curado, um cego enxergando, um paralítico andando, um mudo falando, você vai falar, esse cara está cheio do Espírito Santo. Falamos em novas línguas. Mas eu lhes direi, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O Espírito Santo não é pragmático. Pragmatismo procura resultados imediatos. O Espírito Santo é processual. Muitos dos nãos que ele te fala são para preservarem a sua eternidade. E quando nós ficamos obcecados e focados em resultados e em opiniões públicas, nós corremos o sério risco de entrarmos para o caminho do engano e da ilusão. Você só terá as armaduras do Espírito na sua vida, eu só terei as armaduras do Espírito na minha vida, quando eu estiver amarrado na verdade. Efésios 4, capítulo 4, versículo 14, nos traz uma clareza maravilhosa. Está aqui? Efésios 6, versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Aqui, a partir do versículo 10, Paulo está falando para os Efésios que nós estamos em uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, nós não guerreamos ela a partir do plano psicológico, mas nós a guerreamos a partir do plano espiritual. E para que possamos viver e triunfar espiritualmente, nós temos que estar protegidos com equipamentos espirituais. E aí, a partir do versículo 10 aqui em Efésios, ele diz: finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e fortalecei-vos na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e poderes, contra os príncipes das trevas deste mundo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, não basta resistir no dia mau, nós temos que chegar no céu. Não basta triunfar nessa terra, nós temos que morar eternamente com Jesus. E os equipamentos vão vir sobre a nossa vida em cima de uma amarradura, que é a verdade. E aí aqui no versículo 14, Paulo começa a discorrer sobre a colocação desses equipamentos, que é o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra de Deus, as sandálias do evangelho da paz, a couraça da justiça. Mas tudo isso está sobre o cinturão da verdade. Ah, meu amado, não negocie a verdade na sua vida. Não negocie o que vai estar sendo o teto sobre o seu caminhar. Amarre a sua vida na verdade, ela é a maior das seguranças. Cuidado com as opiniões públicas. Cuidado com as pessoas que te dão um tapinha nas costas e dizem para você que você está arrebentando. Na minha caminhada ministerial ao longo de anos, convivendo com pessoas que fazem a obra em diversos aspectos, e um deles a arte, a música, a escrita, a interpretação. Eu já conheci pessoas que fizeram canções maravilhosas, mas que não viviam a verdade que um dia compuseram. E um dia, conversando com um amigo compositor, triste, infeliz, casamento destruído, eu comecei a cantar para ele uma música, e ele começou a chorar. Falei, cara, quem fez isso foi você.
Aonde foi que você perdeu isso? E ele foi muito honesto ao me dizer: o dia que eu acreditei mais no aplauso das pessoas do que no quarto com a porta fechada em lágrimas aos pés de Jesus. Você é aquilo que você gera na sua essência com Deus. E não dá para viver um cristianismo sem ter uma vida mergulhada na palavra de Deus. Não dá para viver um cristianismo pirotécnico, de entretenimento, de aparência. As suas verdades têm que ser manifestas nas suas decisões diárias, contra as mentiras dessa vida. E todos nós sabemos muito bem quais são as mentiras que nos cercam. E quando nós removemos da nossa vida toda mentira, aí as armaduras de Deus começam a fazer sentido na nossa vida. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos em caminho da perfeição. Nós não podemos concordar com o que desagrada a Deus. O que há na nossa vida que desagrada a Deus não é verdade. A confissão é não se envergonhar diante de um Deus que vê toda a pureza e a clareza. Não tem nada na sua vida que Deus não saiba. Não tem nada na sua vida que assuste e apavore a Deus. Todas as vezes que você confessa os seus pecados, pede perdão e é perdoado, para Deus é como se você nunca antes tivesse pecado. Porque Deus confia e acredita que o sangue que Jesus derramou na cruz por você te purifica de todo o pecado. E nós precisamos acreditar nisso também, queridos. E Jesus, certa vez, encontrou um grupo de homens que discursavam a verdade, mas não a vivia. E Jesus colocou para eles uma grande verdade, que choca quando é lida e revelada. Está aqui no livro de João, capítulo 8, versículos 42 a 44. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Obrigado. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pais ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E Jesus aqui não estava falando para o povo judeu. Jesus aqui estava falando para os fariseus, vamos colocar os pastores daquela época, aqueles que conduziam o povo com a pregação do evangelho, com a pregação do Torá, da palavra de Deus. E Jesus dizia para eles: vocês não me entendem, vocês não conseguem compreender a minha palavra, porque vocês têm por pai o diabo e ele é pai da mentira. Deixa eu dizer uma coisa para você: filho é diferente de geração. Geração sai de nós. Amém? Amém? Filho volta para nós. Filho tem na sua essência o poder da decisão. Filho é quem ama. Filho é quem decide estar junto. Existem milhares de gerações aí que não amam os seus pais, que não se relacionam com seus pais, que não vão visitar os seus pais, que jogam seus pais em asilos e ali os deixam até morrer e não vão visitá-los. Há pouco tempo atrás estava conversando com uma pessoa que me contava e me relatava o caso de uma internação de um senhor que estava internado há 12 anos, aqui em Vitória.
E a família, os filhos, moram no Rio de Janeiro e nunca vieram visitá-lo. Porque na época da internação, em negociações de plano de saúde, aqui encontraram um hospital mais barato. Mandaram o senhor para cá e naquele hospital o senhor está por 12 anos. Natal, virada de ano, aniversário, Dia dos Pais, ninguém aparece. Tem geração, mas não tem filho. Porque filho decide estar junto. Filho volta. Filho não é quem sai, filho é quem volta. E quem define pai é filho. Não é o pai que fala, você vai ser meu filho. É o filho que fala, você é meu pai. E a partir disso ele está debaixo de autoridade. Quem está entendendo, diga amém. E o mentiroso disse, o meu pai é o pai da mentira. Porque Deus não compactua com a mentira. Mas eu quero que você entenda, eu não estou dizendo só o mentiroso do discurso, da retórica e da palavra. Eu estou dizendo o mentiroso da vida. Aquele que não consegue viver a verdade da palavra de Deus. Que conhece e não quer viver a verdade da palavra de Deus. Isso é muito sério, queridos. Existem muitas pessoas vivendo no mundo da ilusão satânica, achando que Deus é o seu pai. Mas Deus só é pai daqueles que vivem na verdade e rejeitaram os hábitos satânicos na sua vida. Não há como negociar com a verdade de Deus. Jesus ama todos os seres humanos que estão na face da terra, mas só vão morar nos céus de Jesus os seres humanos que fizeram da verdade a sua paternidade. Jesus não hesitará em dizer, no meu céu você não entra, porque enquanto você teve a oportunidade, você rejeitou a minha verdade. E Jesus quer dizer para mim e para você hoje, você quer estar cingido com a verdade? Você quer ter sobre a sua vida as armaduras espirituais? Elas precisam estar estabelecidas sobre a verdade. E quando estabelecemos a nossa vida sobre a verdade de Deus, passamos a discernir e a entender a vida de uma forma diferente. Passamos a ter uma percepção maior. Passamos a entender o que de fato é bênção. Bênção não é só o que te faz bem. Isso são coisas boas. Bênção é aquilo que preserva a tua vida e te coloca no céu. E sabe para que você precisa estar preservado na vida? Para que você tome as melhores decisões no dia a dia. Eu já cansei de ver pessoas se afastarem de Deus porque alcançaram boas coisas. E eu já cansei de ver pessoas se aproximarem de Deus porque foram atingidas por coisas ruins. Desemprego, crises existenciais, enfermidades, conflitos familiares, conflitos no casamento. Se aproximaram de Deus. Felizes porque se aproximaram de Deus, porque esse é o caminho certo. Amém? Eu já cansei de ver gente se afastar porque conseguiu a namorada que tanto queria, o namorado que tanto queria, o carro que tanto queria, o dinheiro que tanto queria. E depois essas coisas se tornaram empecilhos. E uma coisa que a palavra nos ensina: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor que entre na glória sem um olho do que com os dois olhos vá para o inferno. Se o teu braço te faz pecar, arranca-o. É melhor que entre sem braço no céu do que com os dois braços vá para o inferno. Linguagem figurada. Claro que a gente não quer perder braço, olho, mas existem coisas e hábitos na nossa vida que às vezes se tornam tão fortes que parece que são parte do nosso corpo. Não é verdade? Nós precisamos ter determinação em arrancar da nossa vida tudo que desagrada a Deus e corrermos para a presença do Senhor. E quando entendemos isso, queridos, passamos a interpretar a vida com uma clareza muito maior. Certa vez numa ilha, um menino achou um cavalo. E ele chegou em casa montado naquele cavalo.
E cavalo naquela ilha era um item de muita riqueza, porque aquela ilha tinha muitos cavalos selvagens, e para se domar um cavalo daquele, para se ter um cavalo daquele, a pessoa se tornava rica. E aquele menino, aproximadamente 15 para 16 anos, chegou em casa montado naquele cavalo, e toda a vizinhança falou: "Oh, que bênção!" E a mãe daquele menino falou: "Quem me disse que isso não é uma maldição?" E todos viam o resultado, a bênção. Mas passado alguns dias, aquele menino caiu daquele cavalo e fraturou a perna em 4 lugares. E todos disseram: "Oh, que maldição!" E a mãe daquele menino disse: "Por quê? Isso não é uma bênção." E ela parecia antagônica, mas todos olhavam as circunstâncias. Ela procurava o propósito. E só procura propósito quem vive na verdade. Entende as suas lutas. Compreende o que a Bíblia diz quando fala: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se é tudo, é tudo. Coopera para o meu bem. Eu só preciso entender o propósito. E o propósito não se entende olhando para frente. O propósito se entende olhando para trás, depois que passa. O problema é que a nossa ansiedade quase nunca nos deixa aprender com o que passou, e sempre morrer pelo que vai acontecer. Passaram-se 15 dias. Aquela ilha havaiana entrou em conflito de guerra com outra ilha. E todos os jovens de 15 anos para cima estavam sendo alistados e colocados nos navios e indo para outra ilha se esfolar em uma carnificina ignorante, aonde só perdiam as famílias que perdiam seus filhos. E o filho daquela senhora não pôde ir para a guerra, porque ele estava em casa com a perna quebrada. E ela disse: "Isso é uma bênção." Querido, procure o propósito da sua vida. Querida, procure o propósito da sua vida, porque a verdade se manifestará no propósito da sua vida, fazendo você mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você está entendendo, aplauda ao Senhor Jesus. Eu quero concluir nessa noite com a história de um rei, que não foi o que criou o jogo do xadrez, mas que quis fazer uma manobra de xadrez no seu reinado, matando um rei amigo. E eu preciso te contextualizar um pouco essa história, que está no livro de 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 29 até o 35. Israel fora dividido. Israel perdeu 10 tribos, quando o filho de Salomão fez uma grande besteira, não ouviu o conselho dos anciãos e gerou um conflito interno em Israel. E a partir daí começou a ter Israel do norte e Israel do sul. Israel do norte levou 12 tribos, Israel do sul ficou com as tribos de Judá e Benjamim e Jerusalém. Fez a coisa certa nesse quesito. Israel do norte construiu uma nova capital chamada Betel, numa região chamada Samaria, e ali construiu um templo falsificado, sacerdotes falsificados, e consequentemente entrou em pecado e começou a adorar outros deuses. E a história assim vai. Mas um rei apareceu em Israel chamado Acabe, e ele foi contemporâneo do profeta Elias. E o profeta Elias teve muitos frontes e confrontos com Acabe. E Acabe trouxe uma mulher cananeia chamada Jezabel e colocou no trono de Israel. E aquela mulher fez grandes atrocidades espirituais e grande prejuízo em Israel. Era ela que sustentava os 850 profetas que Elias matou no Monte do Carmelo. 400 de Baal e 450 de Astarote. E ali vivia-se um conflito em Israel do norte em muitos pecados.
E Acabe era um rei que entendia as armaduras espirituais. Ele entendia que Deus Yahvé era o Deus de Israel, mas ele não queria compromisso com Deus. Ele queria as coisas fáceis, ele queria o pecado, ele queria a esbórnia espiritual. Mas ele sabia que as vitórias da verdade só são entregues àqueles que são filhos da verdade. E aconteceu um conflito entre Samaria e uma outra nação. E Acabe não tinha condições de enfrentar aquele conflito. E o que Acabe fez? Uma manobra. Chamou Josafá, o rei de Judá, a Israel do sul. E Josafá era um homem que, ao contrário de Acabe, fazia tudo certo. Andava na presença de Deus, orava, adorava só Yahvé, fazia as coisas certas e conservou o templo, conservou a palavra de Deus. E quando Acabe se viu cercado, ele disse: Josafá, meu irmão. E lendo o texto, algumas vezes eu já briguei com Josafá, falando: Josafá, como você acreditou na conversa desse crápula? Porque não tem outro termo para definir Acabe, um crápula. A Bíblia nos mostra a realidade humana. Mas fato é, eu não sei porquê, Josafá foi para a guerra com Acabe. E ali nós temos as duas referências: armado na verdade e armado na mentira. Mas Acabe fez uma grande manipulação para que Josafá morresse. Vamos ler o texto. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria, que era o exército inimigo que estava guerreando com Israel do norte, dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Para aqui, por favor. O rei da Síria estava com sangue nos olhos. Ele queria o rei de Israel. Ele não queria soldado, ele não queria general, ele não queria capitão, ele não queria ninguém, ele queria matar o rei. Só que a Síria não entendia o conflito político que Israel vivia. Ele não entendia que Israel tinha 2 reis agora. É como se o Brasil se dividisse e nós tivéssemos de Brasília para baixo um rei e de Brasília para cima, Tocantins, Pará, parte do Nordeste, Amazonas, outro rei, outro presidente. Então, Bolsonaro para cá e um outro para lá. E ele não entendia, ele achava que o rei de Israel era só um. Como o presidente do Brasil é só Bolsonaro. Então ele achava que só tinha um rei. E ele falou com 32 capitães: vocês peguem o rei. Os caras vieram com sangue nos olhos. E aí o Acabe, o rei da mentira, virou para Josafá, o rei da verdade, e falou para ele o seguinte: eu me disfarçarei de soldado e entrarei na peleja, e você se veste de rei e entra na peleja. Com certeza Acabe tinha algum informante no exército da Síria. O que o rei da mentira queria fazer? Mandar o seu amigo, meu irmão, vem me ajudar para a morte. É ou não é? Maquiavelismo puro, pensamento satânico de mentiroso. É ou não é, queridos? Jogada. E Josafá, é aí que eu brigo com Josafá, Dudu. Que eu falo: Josafá, como que você caiu numa dessa, cara? Mas quem anda na verdade, ainda que caia na arapuca do diabo, é preservado pelo princípio que vive. Se você andar na verdade, ela será a maior das suas garantias, porque a verdade te libertará. Versículo 32. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de... Só que ele não era rei de Israel, ele era rei de Judá. Vocês entenderam isso, né?
e chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém, Josafá gritou. É aquela hora que não dá para tentar explicar que focinho de porco não é tomada. Tinha um exército. O rei de Israel estava disfarçado de soldado no meio de um batalhão de, vamos colocar, 200 mil homens. E um rei com 32 capitães seguindo a ordem do seu rei. Vai dar para explicar que eu não sou rei de Israel, porque Israel foi dividido, porque tem lá o sul? Dá para explicar, queridos? Não dá. Mas Josafá gritou. Versículo 33. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então os caras não tinham referência de outro rei, mas eles acreditaram nele. Eles acreditaram na unção que tinha sobre as palavras da verdade. Porque quem anda na verdade pode contar as verdades mais loucas. Quando é verdade, Deus traz à luz a verdade. Ande na verdade e a verdade te libertará, como libertou Josafá. Versículo 34. Então o homem armou o arco e atirou a esmo. Sabe o que é isso? Lembra quando a gente era criança que jogava bala de grila nas festas? Assim. Ele pegou o arco e jogou a flecha para qualquer lugar, a esmo, sem endereço, sem alvo. E feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Agora dá um pause comigo. Cingindo-vos com o cinturão da verdade. A fivela das couraças é o cinturão da verdade. A couraça é o que vem na frente. Então Paulo escreveu milhares de anos depois desse episódio, trazendo para o espiritual algo que é referenciado humano. Mas Deus nos mostra com clareza que quando a nossa armadura não está amarrada na verdade, ela será atingida pela flecha do inimigo. Então ele disse ao seu carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Que morte! Encontrado como uma agulha num palheiro, entre as fivelas da couraça. A flecha pegou aqui, ó. Uma flecha lançada sem endereço. Essa flecha achou o rei da mentira. E o que era improvável preservou o rei da verdade. A verdade, a melhor das seguranças. Não aceite viver de outra forma, querido. Não aceite viver de outra forma, querida. Seja verdadeiro na sua casa em primeiro lugar, com sua esposa, com seus filhos. Rasgue de você toda mentira. Seja verdadeiro na sua igreja, com seus pastores. Seja verdadeiro no seu local de trabalho. Eu comecei falando sobre técnicas de mentira das vendas, na verdade. Mas quando você vai comprar uma coisa que o vendedor te trata com a verdade, o preço dele pode até ser mais caro, mas você compra dele. Compra ou não compra? Porque a verdade preserva a verdade. Não aceite mentira na sua vida. Não confunda bons tempos com bênçãos. Não confunda maus tempos com maldições. Oh, que bênção! Será que isso não é uma maldição? Oh, que maldição! Será que isso não é uma bênção? Veja além, com os olhos da fé. Seja cheio do Espírito Santo, a verdade, aquele que convence da justiça, do juízo e do pecado. Seja crente de verdade, seja cristão de verdade. Supere o teto da religião
e voe às alturas de uma vida espiritual, avivada com o fogo do Espírito Santo. Inteligência na cabeça, paixão no coração. Até hoje eu choro lendo a Bíblia, e só de estudo teológico já se vão 22 anos. E eu falo isso para a honra e glória do nome de Jesus. As enciclopédias não me fizeram perder a paixão. Os reveses e as humilhações não me fizeram esquecer a verdade que liberta. Todo dia é dia de viver uma nova história. E eu profetizo essa verdade sobre a sua vida. Essência verdadeira, boca verdadeira, vida profética. Feche os seus olhos nesse momento.